Boa noite. Esta semana, na Verdade da Mentira, queríamos muito falar de eleições, mas não podemos. Estamos em dia de reflexão e a CNE não nos deixa. Então vamos falar de eleições, mas nos Estados Unidos, na América, na Rússia, e falaremos também de sociedades secretas, vamos falar de igrejas e continuar a mostrar como os poderosos continuam a prejudicar os direitos de todos nós. Então, para comentar a atualidade e descobrir a verdade da mentira, tenho como habitualmente o engenheiro Jorge Tadeu, presidente, fundador e apóstolo da Igreja Maná, igreja presente em mais de 40 países com milhões de crentes em todo o mundo, o que lhe permite uma visão única e relevante da atualidade que vivemos. Boa noite, engenheiro Tadeu. Boa noite, uma vez mais. Todos. Agradeço uma vez mais a sua presença. Como falámos nesta abertura, não podemos falar de eleições. Eu sinto-me prejudicado e sei que é um grande fã da Constituição. A Constituição diz que nós temos o direito de informar e de ser informados. Não acho um bocadinho injusto que eu compreendo que não se faça campanha, mas que não os jornalistas ou os comentadores não possam falar do que está a acontecer? Não acho um bocadinho injusto? O que eu sou, como você disse, fanático de duas coisas. Primeiro da Bíblia e depois da Constituição, um livro fantástico. Ora, a Constituição não diz que é proibido. Portanto, se alguém vai dizer que é proibido, está a fazer o contrário do que está aqui, que é o quê? Diz assim: a validade das leis ou atos do Estado ou do poder local ou qualquer entidade pública depende de estar de acordo com isso. Portanto, o que me irrita é isso. Eles fazem as leis que lhes apetece e o povo, como não sabe, e eles fazem o que querem. Portanto, isso é a minha irritação. Se os comentadores querem dar mais um dia de comentários, a mim não me irrita, porque eles dizem sempre o mesmo. Até alivia, para mim, aquele dia fica mais limpo, está a ver? Põe, se calhar, mais cinema, mais programas interessantes, porque é sempre dizem sempre o mesmo. Sim, mas eu assim não consigo ouvir sobre os últimos dias da campanha. Mas falemos então de outras campanhas. Sim. Nos Estados Unidos tivemos recentemente a super terça-feira, em que Biden e Trump garantiram os seus lugares no boletim de voto. Aliás, Trump garantiu o lugar no boletim de voto de duas maneiras: garantiu em tribunal e garantiu também pela eleição pública nas primárias americanas. É estranho voltarmos a repetir este Biden-Trump? O resultado vai ser diferente, provavelmente. É estranho, não é? Porque é assim, os portugueses estão debaixo de um regime que controla nitidamente a imprensa. E, portanto, a gente não ouve notícias, a gente ouve propaganda política. E qualquer português que vá até a Angola, ou Moçambique, ou África do Sul, ou Brasil, fica admirado. Aqui ouve-se outras notícias. Porque se você for ouvir as notícias em Portugal, eles continuam a dizer que o Trump que ele não vai ganhar, porque ele é um grande Palermo, ele é do diabo, não sei o quê. Mas quer dizer, então, todos os apoiantes do Trump devem ser tudo gente muito estúpida. Nós é que somos os chicos espertos. Mas quer dizer, eles é que têm dinheiro, nós somos pobres. Olha, há coisas interessantes. Depois, não sabiam, nós aqui em Portugal não sabemos, que o Supremo, já por unanimidade, não foi? Sim. Já disse claramente que não pode tirar o Trump. Mas aqui continua a dizer que ele vai, que não vai. Quer dizer, está a ver? Este foco que se dá no contra-Trump a favor de Biden é uma manipulação também ela. Nós falamos aqui muito da verdade e da mentira. Há aqui uma mentira que é repetida muitas vezes para afastar. Quem está, veja, nos Estados Unidos há dois polos. Sim. Que fazem guerra terrível entre eles, que só há poucos anos é que começaram a usar da justiça também. A ver? Vão buscar isto, aquilo, aquilo, para tentar tudo a todos os meios e já não há restrição nem moralidade nenhuma. Bem, o regime de que está lá, ou quem está no poder, não é os americanos, estou a falar de quem toma conta do governo, de quem está no governo. Eles têm muita força ainda no resto do mundo. Eles, ao longo dos anos, não só conseguiram impor o dólar em quase todo o mundo, o que lhes facilitou montes de negócios e domínio, etc. Mas também eles controlam a mídia. Veja, por exemplo,
Eu conheço casos de rádios em Portugal que têm que cumprir as leis, que é X%, que é a maioria, tem que ser tudo músicas portuguesas, etc. Mas os outros não cumprem nada. Porquê? A multa Cumprem fica mais ordens barata. lá de fora. Você vê o Uber e essas Bolt e afins. novas. Não obedecem a lei nenhuma. Chega aqui e eles querem mandar, porque quem manda são essas pessoas que estão lá que têm interesses internacionais. Portanto, quando você está a falar de que é que se ouve aqui, ouve-se aquilo que estas pessoas querem que a gente ouça. Trump a ganhar, vamos imaginar num cenário hipotético, vamos ter um mundo diferente. Trump já disse que a guerra da Ucrânia não aconteceria se ele tivesse no poder, já disse que teria uma relação diferente com a China. Totalmente diferente. Porquê? Sabe, era bom que os portugueses aproveitassem o facto de termos internet que pode ir buscar notícias de outros sítios, bloggers, até brasileiros que sabem o que falam, ou outro tipo de pessoas. E é assim, o regime, vamos assim dizer, não estou a querer insinuar qualquer coisa, mas é o regime que lá está agora, lhes interessa a guerra. O sistema. O sistema. Interessa-lhes guerra, por vários motivos. Porque eles estão a perder o mundo. E porque eles estão a perder o controle. E porque tanto a China como a Rússia não só não se dobraram, mas têm armas muito mais poderosas e muito maiores. E porque eles, russos, por exemplo, têm armas nucleares que nem daqui a 10 anos os americanos os podem alcançar. Então, este regime, portanto, o sistema, em vez de dizer assim, bem, vamos andar pela lógica, pelo win-win situation, ganhamos nós e ganhamos eles. Não, eles são, desculpa a expressão, brutamontes. É só a pancadaria. São pessoas que gostam de ver aqueles filmes que batem-se todos uns aos outros. O Trump, na minha lógica, é uma pessoa que é uma pessoa inteligente, que vê que na guerra ninguém ganha. Mais do que política, é um empresário. Ele é um empresário. Portanto, o que é que ele vê? Que ele vai perder, que a América vai continuar a perder, e é verdade, e que os outros também podem perder, mas a América perde, se calhar, tanto ou mais que os outros. Portanto, o que vai acontecer, na minha ótica, é que o Trump vai mudar muita coisa. O status da guerra, toda essa coisa da Ucrânia e por aí fora. Mudando um bocadinho de eleição, nos dias 15 a 17 de março teremos a eleição na Rússia, com dois candidatos, Vladimir Putin e Leonid Slutsky. Posso-lhe dizer que fala-se muito pouco das eleições russas, estranhamente, mas posso também adiantar aos nossos espectadores que a Curiacos TV vai ter entrevistas dos dois candidatos. Acabei de confirmar que vamos receber de uma das nossas agências noticiosas entrevistas aos dois candidatos, porque muitas vezes fala-se muito de Putin, não se fala que existem outros candidatos, mas existem outros candidatos à eleição russa. Obviamente acreditamos que Putin ganhará, mas também mostra de alguma maneira a democracia russa, não é? Mostra o seguinte: nós na Europa ouvimos falar de democracia e quem não for como nós não é democrata. E portanto eu até posso ser contra a democracia, contra a Constituição, e só falo disparates, insulto toda a gente, que há aí uma senhora que faz isso, vai à televisão muitas vezes, coitadinha dela, só diz disparates. Então quem não é como ela fala é antidemocrático. É antidemocrático, mas ela é que é antidemocrática. Então, aqui a gente não sabe que já faz algum tempo, não muito, mas alguns anos, que nasceu um outro tipo de governo. E há muita gente honesta, americanos e daí vai, que dizem que o que se está a passar na China não é nem democracia nem ditadura. Aliás, posso lhe revelar, constitucionalmente, a China é uma ditadura do povo. Ou seja, é uma ditadura sim, mas controlada pelo povo. Pois, mas ok, isso é uma frase, enfim... É constitucional. Sim, mas que me baralha a mim e se calhar muita gente. O que eu quero dizer é o seguinte: a China tem um progresso em tão pouco tempo como nunca houve. Isso deve, obviamente, a alguma coisa boa que eles estão a fazer. Portanto, estar a insultar a China e dizer que eles são assim, assado, é dizer que eles são estúpidos, mas eles é que têm dinheiro e têm progresso e tiraram milhões da pobreza. E nós é que somos chicos, espertos, mas estamos a levar toda a gente para a pobreza. Está tudo errado. Portanto, a mesma coisa, na minha ótica, está a passar na Rússia. É evidente que toda a gente já sabe que o Putin vai ganhar. Vai dizer assim, mas aquilo não é democracia. Não é democracia como nós a vemos. Agora, eu ouvi e vi
clipes de grandes estadistas de outros países dizer as democracias da Europa é uma verdadeira desastre, porque nunca ninguém manda e andam sempre à batatada uns com os outros e cada vez estão mais pobres e só sabem falar mal dos outros. Portanto, estamos a falar de eleições na Rússia. O que é que vai acontecer? É o Putin. Agora veja, até um americano, um comentador que é o topo dos topos de comentadores, foi à Rússia contra a vontade deste regime ou desse sistema americano e foi ouvir o homem. Bem, eu fiquei admirado, quer dizer, eu acho, pelo pouco que eu sei de jornalismo, que o jornalista tem que ouvir os dois lados. Aqui não, só se ouve nem se ouve nada, ouve-se o governo e fala-se o que o governo diz, está a ver? E quem disser alguma outra coisa vai de férias ou é despachado. Portanto, o Putin, hoje ele está riquíssimo. Nunca teve tanto dinheiro nem tanta influência. E quem perdeu influência e dinheiro foi a Europa. A própria Alemanha está sem dinheiro. E, portanto, a Europa depende brutalmente da Alemanha e cada vez está mais pobre. Portanto, nós temos que começar a pensar o que Jesus disse. Jesus disse, olha, como é que eu sei se uma árvore é boa ou é má? Pelos frutos, não é pela propaganda, não é o outro que diz que o outro que não sei o quê. Falar mal não adianta nada. Se os frutos dos nossos governantes europeus cada vez é pior, as pessoas cada vez são mais pobres, cada vez se manifestam mais e ninguém os ouve. Olha a democracia, ninguém os ouve. E do lado de lá, pode dizer o que quiser, mas no mínimo ele tem dinheiro, no mínimo há o progresso e gigante em toda a parte. Falou de miséria e uma das notícias desta semana é que há 215 mil portugueses que se auto-excluíram do jogo. Assumem o seu vício, assumem que a sua economia, a sua vida financeira não sobrevive a este vício e fala-se em mais de 4,1 milhões de jogadores online, 32% dos quais entre os 18 e os 24 anos. Se nós pensarmos que estes jovens que estão em Portugal são apenas os 2/3 que sobraram, porque há 1/3 que fugiu para outros países à procura de novas oportunidades e de salários decentes, Portugal está cada vez mais decadente, não? Absolutamente, ouça. A Bíblia diz em Apocalipse, isto palavras de Jesus, que nos últimos dias, que é onde nós estamos a viver, haverá pessoas que não têm escrúpulos nenhuns, não têm nenhum sentimento de humanidade, tratam os outros como quase animais, só pensam neles próprios e ficam bêbados do poder e do dinheiro que têm às custas dos outros. E por isso Jesus mostra essas pessoas cheias de sangue, das pessoas que morrem, as pessoas que ficam viciadas, as mulheres têm que se prostituir e daí vai uma lista que não mais acaba. Portanto, Portugal está numa decadência absolutamente atroz. Eu sou do tempo do Salazar e, portanto, não estou a defender o Salazar, mas digo que na altura não havia nem fome, nem falta de casa, nem falta de hospitais, nem falta de professores, nem etc. E hoje, cada vez, fala-se, mas agora posso falar. Fala-se baixinho, porque o castigo pode ser severo. Então, quando você está a falar do jogo, o que é que eu posso lhe dizer? Que estes indivíduos que estão no regime em Portugal, que é uma ditadura, eles sabem usar-se de coisas para entreter as pessoas. Controlar a população. Controlar e entreter. Portanto, como é que eles entretêm? Com o dinheirinho que vai para os artistas, para eles fazerem festas em tudo que é sítio, para fazerem festas aos domingos, aquela e para o futebol. Nunca se viu um incremento tão rápido, tão grande de se ver futebol a todas as horas, em todos os canais, como agora. E até já meteram miúdas, portanto não havia isso, e os campeonatos todo mundo. Para quê? Para entreter o povo. Qual é a outra coisa que você vê? O jogo. O jogo é uma coisa que é viciante, é como a droga. E, portanto, essas pessoas estão a pedir ajuda porque elas, no seu desespero, não ter dinheiro para pagar as contas, não ter dinheiro para ter a família numa casa, ou dar o leite ao bebê, etc., eles tentam aquilo que vem, olha, joga aqui e tal. E depois, não deu mais aqui, qualquer dia estão viciados. Portanto, é uma situação social em Portugal em que
cada vez há mais pessoas a perderem, cada vez há mais pessoas endividadas, cada vez há mais pessoas pobres e a passar fome, e ao mesmo tempo você vê que quem está no governo ri-se descaradamente, faz aquela cara como está a ter, e eles são, à luz de Jesus da Bíblia, eles são os anticristos. Eles são as bestas do Apocalipse, cheias do sangue das pessoas que eles matam. Citando a Bíblia, onde está o seu dinheiro, aí está o seu coração. Quando os políticos pensam mais na TAP e em mega empresas do que nestas pessoas, nestes jovens que se dedicam ao jogo ou que têm que sair de Portugal para emigrar, estão a ser os corruptos que alega muitas vezes que eles são. Ouça, a gente vê o Paulo Moraes a falar tanta coisa. A gente vê o da Liberal, o presidente da Liberal, Rocha, dizer que ele descobriu mais de 400 empresas que sugam dinheiro ao Estado, só dão prejuízo, é para os boys, para os amigos deles terem emprego. Quando vocês ouviam, há uns bons anos atrás, que naquela altura havia 1.800 ONGs, organização não governamental, que sugavam tantos bilhões, o que é que você quer que eu diga? São estas pessoas que estão lá, querem ganhar o governo para continuar a usar os dinheiros que é do povo, para, teoricamente, em termos da Constituição, fazer as coisas básicas, saúde, escolas, habitação, essas coisas. Eles não fazem. Eles fecham os hospitais, tratam indecentemente. Não é só os cidadãos, né? É os próprios polícias e o exército. Não há dignidade nenhuma, eles não dão nenhuma dignidade a eles. Então, eles usam de todo o dinheiro para fabricar os seus negócios. Tentando mudar dos políticos para a frente, já agora pergunto-lhe, como líder religioso, tem sentido também na Igreja este problema do jogo? Há esta necessidade de apoio por parte dos crentes? Sim e não. Felizmente, nós não temos tido um acréscimo nessa matéria, porque muitas vezes o que acontece é que os próprios pais, que são crentes, conseguem educar os filhos de maneira que eles, em vez de estar atrás dessas coisas, vão atrás da Bíblia, e depois nós criamos muita empatia entre os jovens, criamos jogos, coisas artísticas, cinema, teatro, integrar os jovens numa comunidade. E nós conseguimos também ir, os nossos jovens vão buscar outros jovens lá fora. Portanto, há sempre pessoas que estão apanhadas por esse vício e pela bebida, mas sinceramente é uma minoria. Mantendo-nos no assunto da Igreja, o Papa Francisco falou esta semana, no início desta semana, numa conferência, e diz que o pior perigo de todos é a ideologia de género. E vou ler a citação completa, que acho que é interessante, e ele diz: gostaria de sublinhar uma coisa. É muito importante que se realize este encontro entre homens e mulheres, porque hoje o pior perigo é a ideologia de género, que anula as diferenças. Sobre esta feia ideologia do nosso tempo, que apaga as diferenças e torna tudo igual. Se Deus nos fez diferente, apagar a diferença é apagar a humanidade. É importante para as igrejas, e no caso a católica, e pergunto-lhe sobre a Maná, esta luta contra a ideologia de género, este pensamento que torna toda a gente igual e toda a gente padronizada, quase robôs? Sim, exatamente. Veja uma coisa. Eu, como era engenheiro, ainda sou, não é? Ainda por cima especializado em pontes e estruturas especiais, eu continuo a ser uma pessoa muito lógica. E quando eu descobri que a Bíblia, afinal de contas, funciona, e nós ensinamos como é que você pode ter sucesso na área da família, do dinheiro, enfim, e a pessoa tem, quando eu ouço essas teorias, eu vou confortá-las com a Bíblia. O que é que eu vejo? Isso é completamente fora do padrão de Deus. E que mais é que eu vejo? Quem são as pessoas que estão por detrás disto? Nem são pessoas que moram em Portugal, são pessoas que fazem parte de movimentos secretos, que vêm já de muito tempo, de X de famílias, desde o tempo que, mesmo depois do dilúvio, né, o neto do Noé e depois os seus sucessores decidiram fazer guerra a Deus e fazer uma nova ordem mundial em que Deus é abolido. E até hoje eles tentaram por diversas vezes ao longo dos anos, não é, criar uma nova ordem mundial, mas nunca conseguem, porque Deus, afinal de contas, é Deus. Então, quando você vê
essas teorias de ideologia de género e toda a força para você quer ser gay, ok, que seja, mas que os outros também têm que ser. Eu tenho que tolerá-los, ok, não tenho nenhum problema. O Papa diz trata-se de uma colonização ideológica. Exatamente. Nós que somos contra colonizações. Porque eles querem, exatamente, de forma subretícia, escondida, mas constantemente constante, eles não têm pressa, ao longo dos anos, 10, 20, 30 anos, vão minando a sociedade para que a sociedade deixe de ter Deus e obedeça a eles, que são os anticristos. Portanto, o Papa, quando está a falar disso, ele só diz uma frase, e tem toda a razão: uma pessoa que entra por esse regime, ele fica... primeiro que tudo, contrário à Bíblia. Ele não entra nem sequer no céu, porque Deus diz que é totalmente contra isso. E houve alguém que me diz que vai pôr em tribunal, ponha lá em tribunal, não sei o que digo, é Deus que diz, então ponha Deus em tribunal. Portanto, segundo, você deixa de ser humano. Pois porque usando a palavra colonização é escravatura, não é? Leva-nos a uma escravatura ideológica. Exatamente, mas é o que eles estão a fazer. Agora, está aos poucos, começou há poucos meses, eu acho, pessoas a se levantarem contra estas coisas, porque descobriram que foram colocadas leis ilegais em Portugal que tendem a fazer isso, o que é criminoso, é proibido. Mas a intenção é essa, é tirar o valor humano e fazer das pessoas aquilo que eles querem, começando até desde crianças. Esta entidade que fala escondida pode ser a maçonaria, contra a qual o Papa falava há umas semanas? Claro, o Papa fala muito bem que quem é católico não pode ser maçónico, nenhum maçónico pode ser católico. Porquê? Porque eles são tudo menos cristãos. Eles admitem toda a sorte de religião, dizem que há um arquiteto, que é isto, aquilo, e não há nada disso. O que existe é um salvador, um fabricante de tudo, e eles se reúnem, não é para fazer coisas filantrópicas, como eles se orgulham de dizer, porque não fazem. Você vê que hoje, nos últimos tempos, por causa das eleições, se reúnem em todos os... Como é que eles chamam aquilo? As lojas, não é? Sim, lojas maçónicas. E é dia e noite. E eu não vejo ajudar os bombeiros. Não ouço eles ajudarem as senhoras que têm que se prostituir. Não. Eu não ouço eles ajudarem as pessoas com comida. Não ouço eles ajudarem as pessoas que estão na rua. Não, eles estão lá para organizar como é que vão vencer ou lixar o parceiro. São políticos. Isso é histórico. Isto não é dois nem nota já. Isto é uma história que faz parte da cultura geral do mundo. Isto é a maçonaria é uma organização que existe há muito tempo. Temos muito pouco tempo, mas queria lhe perguntar, porque saiu no passado domingo uma grande reportagem do Correio da Manhã sobre a perda de mais de 500 mil fiéis por parte da Igreja Católica. Todos os fins de semana na missa aparecem menos de 500 mil pessoas. No entanto, os números dizem que a religião está a aumentar. Pergunto-lhe, estas pessoas estão a dirigir-se a igrejas como a Igreja Maná? Sim, estão, porque, veja bem, eu vou dar um exemplo de engraçado, que é assim: há muito tempo atrás fui convidado por uma universidade para falar das coisas de Deus. E uns palermas estavam a gozar e o reitor e os outros, deixa lá o homem falar, ele pode falar o que quiser. E no final, professores catedráticos, você dava um bom padre. E eu disse, não me importa ser padre. Porque a Igreja Católica ficou afastada das necessidades do povo. Aquilo não diz nada aos jovens. Ora, nós procuramos o contrário. Nós existimos para ajudar as famílias e as pessoas com coisas práticas. E como ensinamos como é que a pessoa pode vencer, e a pessoa vence, vai dizer ao Joaquim, ao Manel, e portanto, enquanto eles perdem pessoas porque aquilo não lhes diz nada, vêm para as igrejas como a nossa. Muito obrigado por este programa. Nós voltamos para a semana com mais um Verdade da Mentira. Hoje, mais do que procurar a verdade por trás da mentira, sugiro-lhe que vá votar. Não interessa em quem, mas vote. Mude este país. Para a semana nós voltamos. Veja-nos nas redes sociais e saiba mais sobre a Verdade da Mentira.